Onde você pensa que vai? Um timbre gélido e afiado, como uma lâmina de barbear. Bloqueava fisicamente o caminho de sua mãe, Dona Helena, cujo corpo frágil tremia, uma mistura de medo e uma determinação que partia o coração. Vou ligar para meu filho, a idosa murmurou, a voz embargada pela angústia, cada sílaba um esforço hercúleo contra o pavor que a paralisava. Não vai, não. Verônica cuspiu as palavras com um desprezo palpável, um veneno que Arthur jamais imaginou que ela pudesse conter. Sua velha inútil não consegue nem andar direito. Eu vou contar para o Arthur. Não vai contar nada para ninguém, ela gritou, o som ecoando pela sala suntuosa e vazia. Ela se ajoelhou ao lado da sogra caída, e o gesto que poderia ser de amparo era, na verdade, uma ameaça. O rosto de Verônica era uma máscara de fúria contida, porque se você abrir a boca, vou aumentar seus medicamentos até você ficar completamente vegetativa. Vou convencer o Arthur de que você precisa ser internada num asilo. Meu Deus! O choque atravessou seu rosto por uma fração de segundo, antes que ela tentasse, desesperadamente, recompor a máscara de esposa amorosa. Mas era tarde demais. Arthur já havia visto. Ele estava parado na entrada da sala, e sua expressão era um turbilhão de choque, horror e um desgosto tão absoluto que lhe revirou o estômago. Ele havia voltado mais cedo da reunião. Um cancelamento de última hora o liberou, e um impulso o fez entrar pela porta dos fundos, pensando em surpreender a mãe com seu doce favorito. Um pequeno gesto de carinho em meio à rotina exaustiva. A surpresa, no entanto, foi sua, e foi devastadora. Arthur ficou paralisado, o mundo desmoronando ao seu redor em câmera lenta. A mulher que ele havia escolhido, a mulher em quem confiava a vida da pessoa mais importante para ele, estava ali, revelando uma face monstruosa que ele nunca soube que existia. A cada palavra cruel que ecoava em sua mente, ele lembrava. Lembrava das vezes em que Sofia, a cuidadora que ele mesmo contratara, havia tentado alertá-lo, não com acusações diretas, mas com frases hesitantes, olhares preocupados que ele, em sua cega confiança, havia ignorado. Senhor Arthur, Dona Helena parece mais sonolenta ultimamente, principalmente depois da medicação da manhã, ela dissera uma vez. Ela está tendo dias mais confusos. Ele respondera, repetindo as palavras de Verônica. Às vezes, ela chora e diz que tem medo, mas não consegue me dizer do quê. Sofia tentara novamente. E ele, estúpido e cego, acreditara tudo à cruel progressão da doença. Agora, a verdade o atingia com a força de um soco. Sofia não estava apenas cuidando, ela estava protegendo. E ele a havia ignorado. Arthur Montenegro era, para o mundo, a personificação do sucesso. Um milionário respeitado, de mente afiada para os negócios, que comandava um império. Mas por trás dos ternos caros e da postura imponente, carregava um fardo pesado. A dor da perda de sua primeira esposa, Laura, em um trágico acidente, ainda era uma ferida aberta, mesmo após anos. Somado a isso, veio o diagnóstico médico, frio e clínico, de que ele dificilmente poderia ser pai, roubando-lhe o sonho de construir uma família. A ferida que mais o consumia agora, no entanto, não era sua, mas de sua mãe. Dona Helena, a rocha sobre a qual ele construiu sua vida, começava a se perder na névoa implacável da demência. No início, eram lapsos pequenos, quase perdoáveis. O nome de uma vizinha de longa data, a panela esquecida no fogo, o dia da semana. Arthur se apegava a esses pequenos erros, fingindo que não eram prenúncios de algo maior. Até o dia em que ela se perdeu voltando da padaria que frequentava há 20 anos, a 2 quadras de casa. Um vizinho a encontrou, assustada e desorientada, incapaz de reconhecer o caminho de volta. Para Arthur, aquele foi o golpe final. A negação se desfazendo em pânico. Vieram os exames, os laudos médicos e, por fim, a confirmação: demência progressiva.
Uma sentença lenta e dolorosa, que transformava cada dia em um desafio, dividido entre as responsabilidades esmagadoras de seus negócios e o dever de cuidar da mulher mais importante de sua vida. Arthur estava à beira do colapso. E foi assim que Verônica Torres entrou em suas vidas. Ela chegou numa manhã de terça-feira, indicada por uma suposta agência de cuidadores especializados. Ao abrir a porta, Arthur se viu diante de uma mulher impressionante. Não apenas pela beleza clássica dos cabelos loiros e olhos verdes, mas pela aura de competência e confiança que emanava dela. O uniforme branco impecável, a postura ereta, o aperto de mão firme. Ela transmitia um profissionalismo que imediatamente o tranquilizou. Ele a contratou na mesma hora, desesperado por ajuda. Nos meses seguintes, Verônica se tornou indispensável. Chegava pontualmente, preparava o café de Dona Helena, administrava seus medicamentos com uma eficiência notável e passava horas conversando com a idosa sobre o passado, as únicas memórias que ainda permaneciam claras. Mas foi a atenção que Verônica demonstrava por Arthur que realmente o conquistou. Ela percebia seu cansaço. Tinha sempre uma palavra de encorajamento, uma xícara de café preparada exatamente como ele gostava. Ela o fez sentir-se cuidado, compreendido. E ele, carente e vulnerável, apaixonou-se. Agora, parado na porta da sala, Arthur via a escuridão que se escondia por trás daquele sorriso perfeito. A competência era frieza, a atenção era manipulação. O carinho era uma farsa. A mulher que ele amava era uma estranha e sua casa um palco de tortura. O doce em sua mão pareceu de repente pesado e ridículo. O mundo que ele conhecia havia acabado de se estilhaçar no chão de mármore, junto com a dignidade de sua mãe. A fachada de Verônica Torres era uma obra-prima de engano, uma arquitetura complexa, construída sobre os alicerces da ganância e do ressentimento. Para entender a perfeição de sua performance na mansão Montenegro, era preciso voltar ao seu ponto de origem, uma vida de mediocridade amarga e ambição frustrada. Verônica não nasceu para servir. Em sua mente, ela nasceu para ser servida. O uniforme branco de enfermeira que usara por anos não era um símbolo de cuidado, mas um lembrete constante de seu status, de sua proximidade com a dor e a fraqueza dos outros, sem jamais partilhar de seu poder ou riqueza. Sua carreira na enfermagem terminou não com um estrondo, mas com um sussurro sórdido. A demissão por negligência e má conduta foi um eufemismo para o que realmente aconteceu. Ela foi apanhada falsificando registros de medicação para encobrir pequenos furtos de sedativos que vendia no mercado negro. Não era sobre o dinheiro, que era pouco, mas sobre o poder, sobre a sensação de ser mais esperta que o sistema. Quando foi descoberta, não sentiu remorso, apenas raiva por ter sido apanhada. Foi durante seu período de desemprego, vivendo de pequenas economias em um apartamento apertado, com vista para um beco, que a oportunidade surgiu. A informação veio de Cíntia, uma antiga colega que trabalhava como recepcionista em uma clínica de luxo. Durante um café, entre reclamações sobre o salário e fofocas sobre os pacientes, Cíntia mencionou um nome: Arthur Montenegro, um dos homens mais ricos da cidade. Ela disse, a voz baixa e conspiratória. Acabou de receber o diagnóstico: infertilidade. Coitado, perdeu a esposa há uns anos num acidente de carro e a mãe dele, coitada, está com demência. Ele parece carregar o mundo nas costas. Para Verônica, foi como se um mapa do tesouro tivesse sido desenhado em um guardanapo de papel. Rico, viúvo, emocionalmente vulnerável, sem a possibilidade de herdeiros diretos e sobrecarregado por uma mãe doente. Arthur Montenegro não era um homem, era uma porta de entrada. Naquela mesma noite, a caçada começou. Verônica mergulhou na internet, sua mente fria e analítica, trabalhando com uma precisão cirúrgica. Ela devorou artigos sobre as empresas Montenegro, leu colunas sociais antigas que descreviam o casal de ouro que ele formava com a falecida Laura.
e estudou fotos, analisando a postura dele, o sorriso contido, a tristeza em seus olhos que nem o flash da câmera conseguia apagar. Ela leu sobre o acidente de Laura, notando a forma como as reportagens descreviam a dedicação de Arthur à memória da esposa. Aquela era uma vulnerabilidade chave, a lealdade. O passo seguinte foi a criação da Isca Perfeita, a agência de cuidadores especializados Vidas Preciosas. Nasceu em uma tarde, com um site simples criado por um freelancer e um número de telefone pré-pago. Verônica redigiu seu próprio currículo, inflando suas credenciais, inventando experiências em lares de idosos de alto padrão e forjando cartas de recomendação brilhantes. Ela não seria apenas uma cuidadora, seria a melhor, a mais qualificada, a única capaz de entender a complexidade do caso de Dona Helena. Quando ligou para o escritório de Arthur, usando um tom profissional e empático, sabia exatamente o que dizer. Falou sobre cuidado humanizado, preservação da dignidade e apoio à família. Eram as palavras certas, o jargão que um homem como Arthur, desesperado e culpado, queria ouvir. A entrevista foi marcada. No dia, ela se apresentou não como uma candidata a um emprego, mas como a solução definitiva. Seu uniforme era impecável, seu cabelo preso em um coque elegante. Seus olhos verdes transmitiam uma mistura calculada de compaixão e competência. Ela olhou para a mansão não com admiração, mas com um senso de propriedade. Ao apertar a mão de Arthur, sentiu a exaustão nele, a busca desesperada por alívio. Naquele momento, ela soube que o jogo estava ganho. Os primeiros meses foram uma atuação digna de um prêmio. Com Dona Helena, ela era a personificação da paciência. Folheava álbuns de fotos com a idosa, memorizando nomes e histórias para poder relembrá-la mais tarde, criando uma falsa sensação de intimidade. Preparava pratos de sua infância, pesquisados meticulosamente com a cozinheira da casa para evocar momentos de lucidez e felicidade. Com Arthur, sua tática era diferente. Ela se tornou seu confessionário, seu porto seguro. Esperava por ele nas noites em que chegava tarde, com um copo de uísque e ouvidos atentos. Ela o ouvia falar de Laura, não com ciúmes, mas com uma tristeza reverente, validando sua dor. O amor de vocês deve ter sido algo raro e precioso, ela dizia, a voz um sussurro de conforto. Ela o fazia sentir-se forte por suportar tanto, ao mesmo tempo em que se posicionava como a única pessoa que entendia sua fragilidade. O amor dele não era uma conquista, era uma ferramenta que ela afiava todos os dias. Cada palavra de conforto, cada toque em seu braço, cada olhar compreensivo era um movimento em seu tabuleiro de xadrez. O casamento, 6 meses depois, não foi a celebração do amor. Para Verônica, foi a coroação de seu plano. Ao dizer sim no jardim da mansão, ela não via um marido, mas um império que agora lhe pertencia por direito. Naquela noite, enquanto Arthur dormia ao seu lado, exausto e feliz pela primeira vez em anos, ela ficou acordada, olhando para o teto do quarto luxuoso. Não havia alegria em seu coração. Apenas a satisfação fria da vitória. A senhora Montenegro, o nome soava como música. Com o anel no dedo e o sobrenome em seus documentos, sua percepção de Dona Helena mudou drasticamente. A idosa, que antes era um degrau necessário, tornou-se um obstáculo irritante, uma peça remanescente no tabuleiro que precisava ser removida para que a rainha pudesse reinar sem restrições. A fachada de cuidado continuou, mas por baixo o ressentimento começou a fermentar, aguardando o momento certo para se transformar no veneno que Arthur, por um triz do destino, finalmente testemunharia. Com o passar dos meses, o brilho da vitória de Verônica começou a perder o lustre. A realidade de sua nova vida se instalou, e não era o conto de fadas de luxo e ociosidade que ela imaginara. A presença constante de Dona Helena, uma sombra frágil que se movia lentamente pelos corredores da mansão,
tornou-se uma irritação perpétua. O papel de cuidadora dedicada, que fora tão fácil de desempenhar durante a fase da conquista, agora era um fardo exaustivo. A performance contínua, os sorrisos forçados, a paciência fingida, tudo isso consumia uma energia que Verônica preferia gastar em salões de beleza e boutiques de grife. A máscara, antes de um encaixe perfeito, começou a escorregar, revelando o rosto cruel que se escondia por baixo. Longe dos olhos de Arthur ou dos outros funcionários da casa, a paciência de Verônica se esgotava. As pequenas crueldades começaram no lugar mais íntimo e vulnerável, o banheiro. A hora do banho de Dona Helena, que na frente dos outros era um ritual de cuidado e carinho, tornou-se um ato de tormento silencioso quando estavam a sós. Certa tarde, com a porta do banheiro trancada, Verônica despiu a sogra com uma rispidez mecânica. A água do chuveiro, que ela testara para estar morna, foi ajustada para um grau um pouco mais frio, o suficiente para causar desconforto, mas não para justificar uma queixa audível. "Vamos, Helena, levante os braços!" ela ordenou, a voz desprovida de qualquer afeto. Enquanto passava a esponja pelo corpo frágil da idosa, seus toques eram duros, apressados. "Olhe para você!" Verônica sussurrou, a voz baixa e venenosa, sabendo que a mente confusa de Helena talvez não retivesse as palavras, mas seu coração sentiria a ferroada. "Tão patética! Um saco de ossos dependente. Você não serve para nada, além de consumir o tempo e o dinheiro do seu filho." "O meu tempo, o meu dinheiro." Ela olhava para o rosto de Verônica e via, através da névoa da demência, uma frieza aterrorizante naqueles olhos verdes. Ela tentava falar, protestar, mas os pensamentos se desfaziam antes de se tornarem palavras. O que restava era a emoção pura, o pavor de estar à mercê daquela mulher. Os episódios se repetiam e se diversificavam. A impaciência de Verônica com as perguntas repetitivas de Dona Helena era outra forma de tortura. Numa manhã, sentadas na varanda, a idosa, encantada com um beija-flor no jardim, perguntou: "Que dia é hoje, querida?" "É quinta-feira, Helena", respondeu Verônica, forçando um sorriso, porque a jardineira estava por perto. 5 minutos depois, a memória se esvaiu e a pergunta voltou: "Minha filha, que dia da semana estamos?" Verônica respirou fundo, o sorriso um pouco mais tenso. "Ainda é quinta-feira." Quando a jardineira se afastou, Dona Helena, ansiosa com uma consulta médica que mal lembrava, perguntou pela terceira vez. Foi o estopim. Verônica agarrou o braço da sogra com uma força que a fez gemer de dor. "Eu já disse que é quinta-feira", ela sibilou, o rosto a centímetros do de Helena. "Sua velha caduca. Será que não consegue guardar uma única informação na sua cabeça inútil? Pare de me perguntar, ou eu a deixarei trancada no quarto o resto do dia." A dor em seu braço era real, a ameaça na voz de Verônica inegável. Nestes momentos de clareza aterrorizante, ela sabia que não estava segura, e seu instinto primordial era alertar seu filho, seu protetor. A oportunidade surgia durante os jantares, um dos poucos momentos em que os três se reuniam. Verônica, uma mestra na manipulação, sempre preparava o terreno. "Querido", dizia ela a Arthur, antes de se sentarem à mesa, a voz cheia de uma falsa exaustão. "Sua mãe teve um dia particularmente difícil hoje. Muitos episódios de confusão. Se ela disser algo estranho, por favor, tente não se abalar. É a doença falando, não ela." "A Verônica, ela não é." A frase morria, as palavras se embaralhando em sua mente, a conexão entre o pensamento e a fala rompida pela doença. Ela olhava para o filho com olhos suplicantes, tentando transmitir com o olhar o que a boca não conseguia dizer. Arthur a olhava com uma paciência dolorosa, o coração apertado por ver o esforço e a frustração em seu rosto. "O que foi, mãe? O que tem a Verônica?" "Shh, querida Helena. Está tudo bem", dizia ela, colocando uma mão gentil sobre a da sogra. "Estávamos falando sobre como as rosas do jardim estão bonitas, lembra?
Então, ela se virava para Arthur, o rosto uma máscara de compaixão e tristeza. Vê, querido, é o que eu te disse. Ela mistura as coisas, os pensamentos se cruzam. O médico nos avisou que a paranoia pode se manifestar assim, com fragmentos de acusações infundadas. Meu coração se parte por ela. Como não acreditar? A explicação de Verônica era clínica, lógica, alinhada com tudo que ele havia lido sobre a demência. Aceitar aquela versão era doloroso, mas era mais fácil do que confrontar a alternativa impensável. Que a mulher que ele amava, a mulher que o salvara da solidão, era uma mentirosa cruel. A doença de sua mãe já era um monstro terrível. Ele não tinha forças para imaginar que havia outro dormindo ao seu lado todas as noites. Mais tarde, no silêncio do quarto, ele desabafava. É tão difícil vê-la assim, Verônica, tão perdida. Eu sei, ela sussurrava, mas eu estou aqui. Eu aguento o peso por nós dois. Você tem um império para administrar. Desde que eu cuido dela, você não precisa carregar esse fardo sozinho. Posicionava-se como sua salvadora, a santa paciente que lidava com a parte mais feia e dolorosa de suas vidas, permitindo que ele se concentrasse no trabalho. Cada episódio de confusão de Dona Helena não era um alerta, mas mais uma prova da dedicação de Verônica. Cada grito de socorro silenciado se tornava um tijolo a mais no muro de engano que ela construía, isolando Arthur da verdade e sua mãe de qualquer esperança de resgate. A impaciência de Verônica se transformava em um ressentimento perigoso, uma substância ácida que corroía os últimos vestígios de sua performance. Ela havia se casado com Arthur Montenegro, esperando que o último obstáculo para sua vida de sonho, Dona Helena, fosse removido pela natureza de forma rápida e conveniente. Contudo, a idosa persistia. Cada manhã em que acordava e ouvia os passos lentos de Helena no corredor, ouvia a necessidade em seus olhos, era um lembrete de que sua liberdade dourada ainda estava aprisionada àquela cadeira de rodas, àquela mente que se esvaía. O catalisador que transformou seu ressentimento passivo em malícia ativa veio em uma noite de gala. Verônica estava deslumbrante em um vestido de seda azul que custara o equivalente ao salário de um ano de sua antiga vida. Ela estava ao lado de Arthur, sorrindo para as câmeras, sentindo-se finalmente no lugar a que pertencia. Mas a conversa ao seu redor inevitavelmente se voltava para a ausência de Dona Helena. Como está sua mãe, Arthur? Perguntou a esposa de um banqueiro, o rosto contorcido em uma simpatia performática. Arthur, sempre sincero, passou os 10 minutos seguintes falando sobre os desafios da demência, a força de sua mãe e a importância do cuidado. Verônica ficou ao lado dele, um acessório silencioso e sorridente, enquanto a conversa que deveria ser sobre eles, sobre o poder e o glamour do novo casal Montenegro, era sequestrada pela doença da velha. Ela não era a protagonista. Era a enfermeira consorte. A humilhação ferveu em seu íntimo. Mais tarde, no carro, ela tentou ser sutil. Você é tão bom, querido. Passa tanto tempo se preocupando com sua mãe. Conversei com os advogados para criar uma fundação em nome dela. Um fundo perpétuo para financiar pesquisa sobre a demência e, claro, para garantir que ela tenha o melhor cuidado possível, não importa o que aconteça, pelo resto da vida. Um fundo perpétuo. As palavras ecoaram em sua mente como o som de um cofre se fechando. Dinheiro que deveria ser seu, canalizado para uma causa que só servia para prolongar sua sentença. Naquele momento, Dona Helena deixou de ser um fardo e se tornou uma inimiga, uma adversária que estava ativamente drenando seu futuro. A espera não era mais uma opção. A natureza estava demorando demais, cabia a ela acelerar o processo. A decisão foi tomada naquela noite, no silêncio da vasta biblioteca da mansão. Com Arthur dormindo profundamente no andar de cima, Verônica sentou-se à mesa de mogno, o brilho frio da tela do laptop iluminando seu rosto.
A performance acabou. Agora era o trabalho de uma estrategista. Suas buscas na internet não eram as de uma esposa preocupada. Eram as de uma assassina meticulosa. Interações medicamentosas perigosas em idosos com demência. Overdose acidental de beta-bloqueadores, sintomas. Causas comuns de parada cardíaca noturna em pacientes senes. Pneumonia por aspiração. Como induzir sem deixar rastros. Ela navegava por fóruns médicos e artigos farmacêuticos com uma calma assustadora. Cada nova informação era uma ferramenta em potencial. Ela aprendeu que uma dose ligeiramente aumentada do remédio para a pressão de Helena, combinada com um sedativo que ela poderia facilmente alegar que o médico recomendou para a agitação, poderia criar uma arritmia fatal. A morte seria atribuída a causas naturais. O médico legista mal levantaria uma sobrancelha. Era elegante, limpo e praticamente impossível de rastrear. Nos dias seguintes, a mansão se tornou seu tabuleiro de xadrez. Ela começou a ensaiar cenários em sua mente. Um acidente parecia tentador pela sua rapidez. Ela observou o topo da escadaria principal, imaginando um pequeno tapete esquecido fora do lugar. Visualizou a queda, o som, sua própria reação, o grito de horror ensaiado, a chamada frenética para a emergência. Mas descartou a ideia. Era muito teatral, muito arriscado. Havia a chance de Helena sobreviver, talvez paralisada, tornando-se um fardo ainda maior e pior, capaz de alguma forma, comunicar a verdade. A negligência era outra via. Uma desidratação gradual, esquecendo-se de oferecer água com frequência. Pequenas porções de comida que pudessem levar a um engasgo. Mas era um método lento, imprevisível e que poderia levantar suspeitas entre os outros funcionários. Não precisava ser algo que estivesse sob seu controle total. O plano dos medicamentos era, de longe, o superior. Era privado, silencioso e podia ser executado sob o pretexto de cuidado. Certa noite, ela foi até o armário de remédios de Dona Helena. Não via pílulas, mas um arsenal. Cada frasco era uma arma em potencial. Ela pegou o comprimido para o coração, pequeno e azul, tão fácil de esmagar e misturar com um pouco mais de pó do sedativo no iogurte noturno da sogra. Enquanto traçava seus planos, sua mente trabalhava para justificar o ato monstruoso. Não estou a matando, pensava, olhando seu reflexo no espelho do banheiro. Estou acelerando o inevitável. É um ato de misericórdia. Ela se convencia de que estava libertando não apenas a si mesma, mas também a Arthur do sofrimento de assistir à deterioração de sua mãe. E, acima de tudo, estava libertando Helena de uma vida que, aos olhos de Verônica, não tinha mais valor ou dignidade. Era uma solução prática para um problema complicado. Com o método escolhido e a consciência tranquilizada por suas próprias mentiras, Verônica sentia um novo senso de propósito. Ela olhava para Dona Helena não mais com impaciência, mas com o distanciamento frio de um executor. Estava apenas aguardando o momento certo, uma noite em que Arthur estivesse viajando a trabalho, um fim de semana em que os outros funcionários estivessem de folga. Sua imagem de cuidadora dedicada e esposa amorosa era sua maior arma. O álibi perfeito. Ninguém jamais suspeitaria da devotada senhora Montenegro. Ela estava no controle, a um passo de sua vitória final. O que ela jamais poderia prever era que Arthur, movido pela culpa e pelo amor genuíno, estava prestes a fazer um movimento que mudaria todo o jogo. Contratar uma testemunha. Foi a culpa irônica e traiçoeira que selou o destino dos planos de Verônica. Arthur Montenegro, um homem que comandava salas de reuniões com autoridade de ferro, era impotente diante da lenta maré da demência que roubava sua mãe. Suas longas horas no escritório, as viagens de negócios inadiáveis, tudo isso se traduzia em tempo roubado de Dona Helena. Ele via o suposto fardo que isso colocava sobre os ombros de Verônica
e a culpa o corroía. A decisão de interferir cristalizou-se numa terça-feira à noite. Ele chegou à mansão perto da meia-noite, a casa mergulhada em silêncio. Encontrou Verônica adormecida no sofá da sala, um livro aberto sobre o peito e uma expressão de exaustão no rosto, tão perfeitamente encenada que parecia genuína. Ao lado dela, sobre a mesinha de centro, uma xícara de chá fria e um bilhete. Verifiquei a Helena às 22h e às 23h30. Ela está dormindo tranquilamente. Não quis te acordar quando chegar. Com amor, vê. Ele se sentiu um fracasso como marido e filho. Naquele instante, ele viu Verônica não como a mulher forte que ela projetava ser, mas como alguém que estava se sacrificando silenciosamente por sua família. Ele precisava fazer mais, precisava aliviar o peso dela. Na manhã seguinte, em seu escritório, antes mesmo de sua primeira reunião, ele pesquisou as agências de cuidadores mais bem avaliadas de São Paulo. A Cuidar Melhor se destacou, com depoimentos que elogiavam o profissionalismo e a humanidade de seus funcionários. Ele pegou o telefone, sua decisão tomada. Em um ato impensado, motivado pelo desejo de apresentar a Verônica uma solução pronta em vez de mais um problema para ela resolver, ele não a consultou. Bom dia, disse ele à atendente. Preciso de uma cuidadora para minha mãe. Ela tem demência progressiva. Houve uma pausa. Quero alguém com experiência, claro, continuou Arthur, a voz baixa. Mas mais importante que isso, preciso de alguém paciente. Alguém com um coração bom, que entenda que por trás da doença ainda existe uma pessoa. Sem saber, ele havia acabado de descrever Sofia Alves. A chegada de Sofia, agendada para uma quinta-feira, coincidiu com uma manhã cinzenta e chuvosa. Gotas pesadas batiam contra as janelas da mansão, um som monótono que espelhava o humor de Verônica. Ela estava saboreando seu café, satisfeita com o andamento de seu plano secreto, quando a campainha soou, estridente e intrusiva. Com um suspiro de irritação, ela caminhou até a porta principal. Ao abrir, seu primeiro sentimento foi de desdém. A mulher parada ali era a antítese de tudo que Verônica valorizava. Usava um casaco azul marinho simples, porém limpo, sapatos práticos e sem salto, e tinha os cabelos castanhos presos em um coque funcional. Nenhuma joia, nenhuma maquiagem visível. Verônica a varreu com um olhar, categorizando-a como insignificante. Então seus olhos se encontraram com os de Sofia, e a insignificância se desfez. Os olhos castanhos da mulher eram diretos, calmos e possuíam uma inteligência observadora que causou um arrepio instantâneo na espinha de Verônica. Aquela não era uma pessoa que passaria despercebida. Bom dia, disse Sofia, a voz clara e firme. Sou Sofia Alves. Vim para a entrevista. Receio que haja algum engano. Não estamos contratando. Ela já movia a mão para fechar a porta, dispensando a mulher como quem afasta um vendedor ambulante. Sofia não se moveu. Com uma calma que irritou Verônica ainda mais, ela tirou um papel dobrado do bolso. Tenho aqui o e-mail de confirmação do Sr. Arthur Montenegro, disse ela, sem alterar o tom. Para a vaga de cuidadora auxiliar para a dona Helena. Como ele ousara passar por cima dela? Tomar uma decisão tão importante sobre a sua casa, o seu domínio, sem consultá-la? Como eu disse, deve ser um engano, insistiu Verônica, a polidez em sua voz soando fina como vidro. Eu cuido pessoalmente da minha sogra. Agradeço sua vinda, mas... Ele apareceu na entrada do hall, afrouxando a gravata. A reunião da manhã havia sido mais curta que o esperado. No instante em que viu o marido, o corpo de Verônica mudou. A rigidez em seus ombros relaxou, um sorriso instantâneo e caloroso brotou em seus lábios, e ela se virou para ele, a personificação da esposa acolhedora. Querido. Uma moça, parece que houve uma confusão com um agendamento. De forma alguma. Senhora Alves, por favor, entre. Sou Arthur Montenegro. Estava esperando por você. Ele estendeu a mão para Sofia, passando por Verônica como se ela fosse uma peça de mobília. Enquanto Arthur conduzia Sofia para a sala de estar, a mente de Verônica trabalhava em alta velocidade, o choque inicial dando lugar a um pânico gelado. Uma testemunha.
Ele havia colocado uma testemunha dentro de sua casa. Uma profissional que faria perguntas, que observaria os horários dos remédios, que notaria o estado de Dona Helena, todos os seus planos meticulosos, toda a sua pesquisa noturna, todo o seu trabalho para criar uma narrativa da deterioração natural de sua sogra. Tudo isso estava agora em risco. Ela observou Arthur se sentar de frente para Sofia, já iniciando a conversa. Ele estava sorrindo, aliviado, acreditando ter feito a coisa certa para ajudar a esposa que tanto amava. E Verônica, parada no meio do hall, sentiu um ódio profundo e calculista florescer em seu peito. Ódio de Arthur por sua interferência ingênua. E ódio daquela mulher, Sofia, que com sua simples presença ameaçava destruir tudo. Querida, poderia nos trazer um café? Arthur pediu sem se virar. Claro, meu amor, Verônica respondeu, a voz doce como mel. Mas por dentro, ela já não pensava mais em como se livrar de Dona Helena. Seu problema imediato e muito mais perigoso era outro. Ela precisava, a qualquer custo, se livrar de Sofia Alves. A guerra havia sido declarada, mesmo que apenas um dos lados soubesse disso. A entrevista formal ocorreu na sala de estar da mansão, um cômodo tão vasto e impecavelmente decorado que parecia mais um museu do que um espaço de convivência. Arthur sentou-se em uma poltrona, tenso, enquanto Verônica se posicionou em um sofá de veludo, a personificação da elegância controladora, observando Sofia, que se sentara em uma cadeira de encosto reto, com a postura ereta e as mãos pousadas calmamente no colo. Arthur começou com as perguntas esperadas, sobre sua experiência, suas certificações, suas referências. Sofia respondia de forma concisa e profissional, suas respostas demonstrando um conhecimento profundo, não apenas dos aspectos clínicos da demência, mas também dos emocionais. Foi Verônica quem interveio, a voz suave como seda, mas com uma intenção afiada. Sofia, é um trabalho muito desgastante. Você tem experiência com pacientes difíceis? Ela perguntou, enfatizando a palavra com um leve franzir de sobrancelhas. Pacientes que podem se tornar agitados, até mesmo paranoicos, e fazer acusações infundadas? Era uma armadilha. Uma tentativa de envenenar o poço antes mesmo que Sofia conhecesse Helena. Sofia encontrou o olhar de Verônica sem vacilar. Cada paciente é um indivíduo, senhora Montenegro, respondeu ela, a calma em sua voz, desarmando a hostilidade implícita. Na minha experiência, a agitação ou a paranoia são, muitas vezes, uma forma de comunicação, uma expressão de medo, dor ou desconforto que eles não conseguem mais verbalizar de outra forma. Meu trabalho não é apenas reagir ao sintoma, mas tentar entender e aliviar a causa. Era exatamente a abordagem humana que ele procurava. Para Verônica, no entanto, foi irritante. Aquela mulher não apenas era imune às suas provocações, como também parecia genuinamente competente. Bem, acho que a teoria é uma coisa, disse Verônica com um sorriso condescendente. Gostaria de conhecer minha mãe? Arthur interveio, ansioso para mudar o rumo da conversa. Acho que a reação dela será o teste final. Encontraram-na em sua poltrona, perto da janela, a cabeça pendendo ligeiramente para o lado, cochilando. Havia uma melancolia no ar, um silêncio pesado que falava de longas horas de solidão. Mãe? Arthur chamou suavemente. Verônica permaneceu perto da porta, de braços cruzados, uma observadora distante e crítica. Arthur se aproximou, com uma hesitação cheia de esperança, mas foi o que Sofia fez a seguir que mudou a atmosfera do quarto. Ela não se aproximou de imediato. Permaneceu a uma distância respeitosa, esperando que a idosa a notasse. Quando Dona Helena lentamente abriu os olhos, piscando contra a luz suave da tarde, Sofia deu um passo à frente. Em vez de se curvar sobre ela, uma figura imponente, ela fez algo que nem Arthur nem Verônica jamais haviam feito. Ajoelhou-se, colocou-se no nível dos olhos de Dona Helena, eliminando qualquer hierarquia, oferecendo-se não como uma cuidadora,
mas como uma igual. O extraordinário aconteceu. Os olhos de Dona Helena, geralmente perdidos em um nevoeiro de confusão, viajaram pelo rosto de Sofia. Houve um momento de silêncio, e então um brilho surgiu em suas profundezas. Não era um reconhecimento de identidade, mas algo mais antigo, mais instintivo. Era o reconhecimento da bondade. "Olá, querida", disse Dona Helena, e sua voz, que por semanas fora um sussurro frágil ou um balbucio confuso, soou surpreendentemente clara e firme. "Você tem olhos gentis." Fazia meses que não ouvia aquela entonação, aquela clareza. Sofia sorriu, um sorriso genuíno que aqueceu seu rosto. "Olá, Dona Helena. É um prazer conhecê-la. Sou Sofia." Ela não estendeu a mão para um aperto formal, mas simplesmente permaneceu ali, presente. "Seu filho me contou que a senhora gosta muito de olhar o jardim daqui." "Gosto sim", ela respondeu, o olhar se desviando para a janela, "especialmente das rosas. Meu falecido marido, o pai de Arthur, plantou aquela roseira vermelha para mim quando nosso menino nasceu. Ela ainda está lá, sabe? Ainda floresce todos os anos, teimosa como ele era." Um sorriso fantasmagórico tocou seus lábios. Do outro lado do quarto, Verônica revirou os olhos. Aquela história sentimental e repetitiva era uma das coisas que mais a irritavam. Para ela, eram apenas flores. Mas Arthur sentiu uma onda de emoção tão forte que teve que se apoiar no encosto de uma cadeira. Sua mãe. Era ela. A mulher que lhe contara aquela mesma história dezenas de vezes quando ele era criança, a mulher cuja voz agora parecia emergir das profundezas da doença, estava ali. Ele olhou para Sofia, ajoelhada no chão, ouvindo com uma atenção cativada, como se aquela fosse a história mais importante do mundo. E para ele, naquele momento, era. "Que tipo de rosas a senhora mais gosta?" Sofia perguntou, puxando a conversa, mantendo a conexão viva. "As vermelhas", respondeu Helena, a mão trêmula se erguendo e apontando para a janela. "Elas me lembram do amor que dura, mesmo quando a gente esquece." A frase, com sua dupla camada de significado, pairou no ar, cheia de uma poesia acidental e comovente. Arthur não aguentou. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Ele não via apenas uma cuidadora habilidosa. Ele via um milagre, uma fagulha de esperança que ele nem sabia que estava procurando. Verônica, no entanto, via algo completamente diferente. Ela via uma ameaça. Como aquela mulherzinha simples, em menos de 5 minutos, conseguira o que ela, com meses de esforço calculado, nunca alcançou. Como ela extraiu aquela lucidez, aquela conexão. Ela não via empatia. Via uma técnica perigosa, uma forma de manipulação que a tornava Verônica redundante e, pior, transparente. O laço que se formava diante de seus olhos não era comovente. Era um alarme ensurdecedor. Aquela cuidadora não iria apenas testemunhar seus atos. Ela poderia desfazê-los. Ela poderia dar a Helena uma voz. "Bem", disse Arthur finalmente, a voz embargada pela emoção, "acho que podemos considerar a entrevista um sucesso. Sofia, quando você poderia começar?" O olhar de Verônica era gélido. O medo que sentira era real. A estranha que ela tentara dispensar na porta não era mais apenas uma intrusa. Era a inimiga. Em poucos minutos, com nada mais do que um par de olhos gentis e uma conversa sobre rosas, Sofia Alves havia se tornado a maior ameaça ao seu futuro. Sofia chegou para seu primeiro dia de trabalho pontualmente às 8 da manhã. O coração dividido entre a empatia pela idosa frágil que conhecera e uma crescente sensação de apreensão. Verônica a recebeu na porta, não com um sorriso, mas com uma eficiência fria que estabelecia uma hierarquia clara. "Bom dia, Sofia. O café da manhã de Helena é servido às 8h30. Frutas, um pouco de aveia. A rotina dela está toda anotada nesta prancheta", disse ela, entregando o objeto. "Qualquer dúvida que tiver, direcione a mim, não ao Arthur. A cabeça dele já está cheia demais com os negócios da empresa." Era uma ordem disfarçada de cortesia,
uma tentativa clara de controlar o fluxo de informação e de isolá-la. Entendido, senhora Montenegro, respondeu Sofia, o tom neutro e profissional. O café da manhã com Dona Helena, no entanto, foi um bálsamo. A idosa, embora mais sonolenta do que no dia anterior, pareceu reconhecer a presença calmante de Sofia. Ela comeu um pouco melhor do que, segundo a cozinheira, vinha comendo nas últimas semanas, e até sorriu quando Sofia elogiou o broche de flor que usava em seu roupão. Aquele pequeno vislumbre da mulher por trás da doença reforçou a determinação de Sofia. Ela estava ali para cuidar daquela alma, não apenas de seu corpo. O verdadeiro teste, no entanto, veio às 10 horas, o horário da medicação matinal. Verônica chamou Sofia à copa, onde uma grande bandeja com múltiplos frascos de pílulas e um complexo organizador semanal estavam dispostos. Para um leigo, a cena poderia parecer um testemunho do cuidado meticuloso. Para o olhar treinado de Sofia, foi o primeiro grande alarme. Havia pelo menos 12 comprimidos diferentes apenas para a dose da manhã. Como pode ver, é um regime bastante complexo, começou Verônica, apontando para os compartimentos. Estes são para a pressão, este para o colesterol, vitaminas, e estes, disse ela indicando um grupo de 4 pílulas, são para a demência. Ajudam com a ansiedade e a agitação. Outro era um antipsicótico que ela reconheceu, mas que era geralmente reservado para casos de psicose severa, não para a ansiedade típica da demência. É uma quantidade considerável de medicação, comentou Sofia, a voz cuidadosamente neutra. Qual é o protocolo exato para o sedativo? A dose é sempre a mesma? Eu ajusto conforme a necessidade. Se ela tem uma noite ruim ou está muito agitada durante o dia, eu dou uma dose maior. Se está calma, como hoje, dou a dose padrão. Tenho autonomia do médico para fazer esses pequenos ajustes. Autonomia para ajustar doses de medicamentos controlados, especialmente em pacientes geriátricos, era algo extremamente incomum e perigoso. Entendo, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. É que, na minha experiência, as dosagens de benzodiazepínicos para pacientes idosos são muito estritas para evitar o risco de quedas e o aumento da confusão mental. O geriatra dela está de acordo com essa variação diária. Os lábios de Verônica se contraíram por uma fração de segundo. O doutor Mendes confia na minha experiência como enfermeira, respondeu ela, a voz com um quê de defensiva. Ele sabe que estou aqui o dia todo e sou a melhor pessoa para avaliar o estado dela. Verônica não respondeu à pergunta diretamente. Ela se escondeu atrás de uma suposta autoridade. A necessidade de ver a documentação tornou-se urgente. Claro. De qualquer forma, é procedimento padrão da minha agência que eu revise e entenda todas as prescrições médicas. É uma questão de responsabilidade profissional. A senhora se importaria de me mostrar? Estão na gaveta do escritório, disse ela relutante. Vou buscá-las. Ao pegar os papéis, o profissionalismo de Sofia deu lugar a uma preocupação crescente. As receitas pareciam erradas. A assinatura do Dr. Mendes em uma prescrição de janeiro era visivelmente diferente da que estava em uma de março. O endereço da clínica em uma das folhas parecia ter sido impresso em uma impressora de qualidade inferior ao resto do texto. Mas o mais alarmante era o conteúdo. A prescrição para o antipsicótico forte estava datada de apenas 2 semanas atrás, com uma dosagem que Sofia consideraria alta até mesmo para um paciente jovem e saudável. Não havia nenhuma indicação de um desmame gradual ou de uma reavaliação. Era agressivo, imprudente. O Dr. Mendes parece ter um protocolo de tratamento bastante robusto, disse Sofia. A palavra robusto sendo o eufemismo mais educado que conseguiu encontrar para perigoso. Como eu disse, o caso de Helena é complexo, retrucou Verônica, pegando a pasta de volta abruptamente. Acho que você já tem o suficiente por hoje. Lembre-se, a palavra final sobre os cuidados da minha sogra. Ela enfatizou as últimas palavras. É minha.
Era uma clara afirmação de domínio, uma linha traçada na areia. Enquanto Verônica preparava a dose matinal, Sofia se retirou para a cozinha para buscar um copo d'água, mas sua mente estava a 1000 por hora. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma terrível. A sonolência excessiva de Dona Helena, seus episódios de confusão, a paranoia que Verônica mencionara na entrevista. E se não fossem sintomas da demência, mas efeitos colaterais da medicação? E se a condição de Helena não estivesse se deteriorando naturalmente, mas sendo ativamente piorada pelo coquetel de drogas que lhe era administrado? Verônica não era apenas uma cuidadora negligente. As prescrições inconsistentes, a defensividade, as doses perigosas, tudo apontava para algo intencional. Naquele momento, Sofia tomou uma decisão. Ela não era apenas uma funcionária naquela casa, era a única linha de defesa de Dona Helena. Sua função havia acabado de mudar. Ela não seria apenas uma cuidadora, mas uma guardiã e uma investigadora. Ao voltar para o quarto, ela observou Verônica entregar as pílulas a Helena com um sorriso doce. O contraste entre o ato e a suspeita em sua mente era vertiginoso. Na primeira oportunidade que teve, Sofia pegou um pequeno caderno de sua bolsa e começou a escrever. A data, a hora, a lista de medicamentos que pôde memorizar, a dose que viu ser administrada e o estado de Dona Helena antes e depois. A investigação havia começado, silenciosa e secreta, bem debaixo do nariz da calculista e autoconfiante senhora. Montenegro. Uma semana se passou e a mansão Montenegro tornou-se um campo de batalha silencioso. Para Sofia, cada dia era um exercício de observação e documentação meticulosa, enquanto para Verônica, a presença constante da nova cuidadora era como uma pedra em seu sapato de grife. A rotina de Sofia era dupla. Durante o dia, ela se dedicava a Dona Helena, com uma gentileza que fazia a idosa florescer. À noite, em seu pequeno apartamento, ela transcrevia suas anotações, criando um dossiê detalhado da negligência e do abuso psicológico que testemunhava. A confirmação de que suas piores suspeitas eram apenas a ponta do iceberg veio numa segunda-feira de manhã. Uma inquietação inexplicável fez Sofia sair de casa 30 minutos mais cedo. Um pressentimento. Uma intuição profissional que gritava que algo estava errado. Ela usou a chave que Arthur lhe dera e entrou pela porta dos fundos, o silêncio da casa grande parecendo pesado e agourento. Ao se aproximar do corredor que levava à suíte de Dona Helena, ela ouviu vozes. Uma era frágil e suplicante, a outra dura e fria. Não, por favor, Verônica. O de ontem me deixou tão tonta, eu quase caí no banheiro. Era a voz de Dona Helena, surpreendentemente lúcida em seu pavor. Eles me fazem sentir estranha, como se eu estivesse flutuando. Não quero mais. Acha que o Arthur vai acreditar em uma palavra sua? Eu digo que você está tendo mais um de seus delírios e ele acredita em mim. Ele sempre acredita. Agora pare de fazer drama e abra a boca. Ela se aproximou da porta, que estava entreaberta, e espiou pela fresta. A cena que viu fez seu sangue gelar. Dona Helena estava encolhida na beira da cama, e Verônica estava de pé diante dela, o corpo tenso de raiva. Em uma mão, ela segurava um copo d'água, na outra, um punhado de pílulas. Com um movimento rápido, ela agarrou o braço fino de Dona Helena, forçando-a a se endireitar. A idosa soltou um gemido de dor, os olhos arregalados de terror. Sofia sabia que não podia mais ser apenas uma observadora. A linha do abuso psicológico para o físico havia sido cruzada bem na sua frente. Ela recuou um passo, respirou fundo para acalmar a própria raiva, e então bateu levemente na porta antes de entrar. O sorriso mais caloroso que conseguiu forjar no rosto. Bom dia. Cheguei um pouco mais cedo hoje. Espero não estar atrapalhando. Ela soltou o braço de Helena, que ficou marcado com manchas vermelhas, e suavizou a voz. Sofia! Claro que não atrapalha.
Estava aqui tentando convencer a Helena a tomar seus remédios matinais. Ela está um pouco teimosa hoje, a coitadinha. Como a senhora está se sentindo? O que Sofia viu naquele momento foi a prova definitiva. A agressão física, o medo nos olhos de Helena, a rapidez da mentira de Verônica. Isso não era mais sobre negligência, era sobre crueldade intencional. E ela precisava de uma arma para lutar contra isso. A oportunidade veio naquela mesma tarde. Verônica, irritada com a interferência matinal, anunciou com altivez que precisava respirar e que iria a uma aula de yoga seguida de um almoço com amigas. A casa seria de Sofia por pelo menos 4 horas. Assim que o carro de luxo de Verônica saiu pelos portões, Sofia colocou seu plano em ação. Ela foi até o escritório de Arthur, onde Verônica guardava a pasta de documentos médicos. Com as mãos firmes, ela pegou as prescrições falsificadas. O nome Dr. Celso Mendes e o número de telefone de uma clínica geriátrica Bem Viver estavam impressos no topo. Ela levou os papéis para um canto tranquilo da biblioteca, pegou seu celular e discou, o coração batendo forte contra as costelas. Uma voz feminina e profissional atendeu. Clínica Bem Viver, bom dia. O nome dela é Helena Montenegro. Não, senhora. Não encontro nenhuma paciente com o nome Helena Montenegro em nosso sistema. Talvez esteja sob o nome de solteira Helena Montenegro da Silva. Ela é viúva de Ricardo Montenegro. A pausa foi mais longa desta vez. Não, me desculpe. Definitivamente não temos nenhum registro para essa paciente. Ela é paciente do Dr. Celso Mendes. Ele a trata para a demência. Senhora, com todo o respeito, acho que a senhora tem a clínica errada. Nós somos uma clínica de dermatologia e estética. E além disso, nunca tivemos nenhum médico chamado Celso Mendes trabalhando aqui. Ela olhou para o papel em seu colo. A caligrafia elegante, o nome do médico, o endereço da clínica, tudo uma farsa. Uma mentira elaborada e doentia. A verdade a atingiu com a força de uma onda. Verônica não estava apenas maltratando sua sogra. Ela estava operando completamente fora de qualquer supervisão médica. Estava inventando um médico, falsificando prescrições e administrando um coquetel de drogas perigosas que ela mesma escolhia, provavelmente para induzir os sintomas que depois usava para manipular Arthur. Isso não era abuso, era um crime. Um plano frio, calculado e potencialmente assassino. E Sofia, naquele instante, percebeu que a vida de Dona Helena estava literalmente em suas mãos. A revelação de que o Dr. Mendes era uma ficção abriu um abismo sob os pés de Sofia. A verdade era tão monstruosa que, por um momento, ela se sentiu paralisada. Segurando a prescrição fraudulenta na biblioteca silenciosa, ela traçou seu próximo passo com a clareza que o perigo iminente proporciona. Ir à polícia era seu primeiro instinto, mas ela o descartou rapidamente. O que ela tinha? A palavra de uma cuidadora recém-contratada contra a da senhora. Verônica Montenegro, esposa de um dos homens mais influentes da cidade. Uma mulher com uma reputação pública de esposa devotada e enfermeira experiente. Seria um desastre. Verônica negaria tudo. A acusaria de ser uma funcionária desequilibrada e vingativa, e ela seria demitida em desgraça, deixando Dona Helena completamente desprotegida e à mercê de uma Verônica ainda mais furiosa e cautelosa. A outra opção, confrontar Arthur, era igualmente perigosa. Ele estava sob o feitiço de Verônica, profundamente convencido de sua bondade e competência. Ele via a deterioração de sua mãe através das lentes que Verônica havia cuidadosamente polido para ele. Acusar sua esposa sem provas esmagadoras e irrefutáveis seria visto como um ataque, uma traição. Ele defenderia Verônica e o resultado seria o mesmo: sua expulsão e o abandono de Helena. Não, Sofia entendeu que precisava construir um caso tão sólido, tão inegável, que pudesse estilhaçar a armadura de mentiras de Verônica e forçar Arthur a enxergar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Ela precisava de armas. E para isso, precisava voltar à cena do crime.
Naquela noite, a ansiedade era um nó apertado em seu estômago. Esperou até depois da 1 da manhã, quando a mansão estaria mergulhada na escuridão e no silêncio. Dirigiu seu carro modesto até uma rua próxima e caminhou o resto do caminho, as chaves da casa pesando em seu bolso como chumbo. A mansão, à noite, parecia uma fortaleza sinistra, suas janelas escuras como olhos fechados, guardando segredos terríveis. O som da chave girando na fechadura da porta dos fundos soou como um tiro em seus ouvidos. Cada rangido do assoalho era uma acusação. Ela se moveu com a leveza de um fantasma, o coração martelando contra as costelas, subindo as escadas em direção ao quarto de Dona Helena. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a idosa dormia, a respiração suave e ritmada, um farol de inocência em meio à escuridão. A visão dela fortaleceu a resolução de Sofia. Com a lanterna do celular como sua única guia, ela foi até o armário onde Verônica guardava os medicamentos. Abriu as portas com um cuidado infinito e começou seu trabalho. O clique silencioso da câmera de seu celular parecia ecoar pelo quarto. Frasco por frasco, ela fotografou tudo. Os rótulos com os nomes dos medicamentos, as dosagens, as datas de validade, o nome das farmácias. Anotou tudo em seu caderno, a mão movendo-se rapidamente sob a luz fraca. De volta à segurança de seu pequeno apartamento, com as fotos abertas na tela do laptop, a segunda fase de sua investigação começou. Ela pesquisou cada nome. O primeiro, um antipsicótico potente chamado olanzapina. A tela se encheu de advertências. Uso em pacientes idosos com psicose relacionada à demência está associado a um risco aumentado de morte. Outro, um sedativo pesado, clonazepam, com alertas sobre risco aumentado de quedas, comprometimento cognitivo e dependência. Seu sangue gelou. Verônica não estava apenas dopando Helena. Ela estava usando um coquetel de drogas perfeitamente calibrado para produzir os sintomas que ela mesma descrevia a Arthur. A sonolência, a confusão, a paranoia, os lapsos de memória acentuados, tudo podia ser atribuído aos efeitos colaterais dessas drogas. Verônica não estava tratando uma doença. Ela estava fabricando ativamente as provas da rápida deterioração de sua sogra. Era um plano diabólico em sua sofisticação. Mas Sofia sabia que mesmo aquela evidência, por mais contundente que fosse para ela, ainda poderia ser contestada. Verônica era ardilosa. Poderia alegar que também fora enganada pelo falso Dr. Mendes, choraria nos braços de Arthur, se faria de vítima. Sofia precisava de algo que Verônica não pudesse negar. Precisava de sua própria voz. Precisava capturar a crueldade em suas próprias palavras. A oportunidade de ouro surgiu no final da semana. Ao final de seu turno, Verônica mencionou com um ar casual, enquanto folheava uma revista de moda. Graças a Deus, o Arthur vai para uma conferência no Rio por 2 dias. Finalmente um pouco de paz e silêncio nesta casa. Para Sofia, era a janela de tempo perfeita. O predador relaxaria a guarda, e era aí que ela armaria sua armadilha. Ela passou o dia seguinte pesquisando microgravadores e comprou o menor e mais discreto que encontrou. No dia da viagem de Arthur, ela chegou para seu turno com o pequeno aparelho no bolso e um presente para Dona Helena. Uma caixinha de música de madeira, simples e bonita. O momento precisava ser perfeito. Enquanto Verônica estava ao telefone no andar de baixo, resolvendo algum detalhe de sua vida social, Sofia entrou no quarto de Helena. "Eu trouxe um presentinho para a senhora", disse ela, a voz calma escondendo o tremor em suas mãos. Dona Helena, que se afeiçoara imensamente a Sofia, sorriu com genuína alegria. "Para mim? Ninguém me dá presentes há tanto tempo." Uma melodia suave e antiga encheu o quarto. Enquanto a atenção de Helena estava completamente focada na bailarina que girava, Sofia agiu.
Com movimentos rápidos e precisos, ela pegou o pequeno gravador, ativou-o e o escondeu dentro de um vaso de cerâmica opaco que continha flores secas, também na mesa de cabeceira. O dispositivo era pequeno e preto, invisível entre os caules escuros. "Gostou?" perguntou Sofia, o coração aos pulos. "É lindo, minha filha. Lindo como você." Exatamente a duração da viagem de Arthur. A armadilha estava montada. Ao deixar a mansão naquele fim de tarde, despedindo-se da sorridente e desavisada Verônica, Sofia sentiu um calafrio. As próximas 48 horas não seriam de paz e silêncio. Seriam o palco onde a verdadeira natureza da senhora Montenegro seria gravada, palavra por palavra, para a posteridade. E ela rezava para que fosse a tempo de salvar uma vida. No instante em que o som do motor do carro de Arthur se desvaneceu na distância, a atmosfera na mansão Montenegro mudou. O ar, antes rarefeito pela performance de Verônica como esposa amorosa, tornou-se denso e pesado. A máscara caiu com uma velocidade assustadora. O sorriso desapareceu. A postura relaxada enrijeceu e os olhos verdes, que momentos antes brilhavam com um falso adeus carinhoso, tornaram-se duas lascas de gelo. Ela se virou do hall de entrada e encontrou Sofia no corredor, que organizava a prancheta de cuidados do dia. Verônica caminhou lentamente em sua direção, os saltos ecoando no mármore polido como a contagem regressiva de um relógio. "Sabe, Sofia", começou ela, a voz baixa e controlada. "Notei que algumas coisas no quarto da minha sogra estavam fora do lugar outro dia. A caixinha de música, o vaso de flores, pequenos detalhes." Ela parou a um passo de Sofia, os olhos fixos nos dela, procurando por qualquer sinal de hesitação. "A Helena, com a confusão dela, anda mexendo em tudo ultimamente. É preciso ter muito cuidado com o que se deixa ao alcance dela." Verônica estava testando-a, informando que seu território estava sendo vigiado. Sofia manteve a expressão calma, encontrando o olhar de Verônica sem se intimidar. "É comum na progressão da doença essa necessidade de reorganizar objetos", respondeu ela, o tom perfeitamente profissional. "É uma forma de tentar exercer controle sobre um ambiente que lhes parece cada vez mais confuso. Manterei um olhar ainda mais atento, senhora Montenegro." A compostura de Sofia era uma armadura que ela não previa. A guerra silenciosa havia começado. Ao longo do dia, Verônica travou uma batalha de atrito, usando táticas de assédio psicológico para minar a posição de Sofia. No almoço, tentou dispensá-la. "Pode tirar uma folga mais longa hoje, Sofia. Eu mesma dou o almoço para a Helena. Ela parece um pouco agitada com a sua presença constante. Por que você lê essas histórias para ela, Sofia? Acha mesmo que ela entende alguma coisa? Em 5 minutos, ela nem vai se lembrar que você esteve aqui. O que importa é que o coração dela sente a calma e o carinho neste momento." Ela continuou a ler, a voz firme, ignorando a presença venenosa de Verônica, que se afastou bufando de raiva. O auge da manipulação de Verônica veio no final da tarde. Com um copo de vinho branco na mão, ela se sentou no pátio e ligou para o marido no Rio de Janeiro. Sofia, que passava por perto para buscar um copo d'água para Helena, ouviu o início da performance. A voz de Verônica ao telefone era um melodrama de exaustão e sofrimento. "Oi, querido. Sim, tudo bem por aqui. Bem, na medida do possível." Uma pausa dramática. "Sua mãe está muito agitada desde que você saiu. E a Sofia? Arthur, ela tem boas intenções, eu sei, mas ela é tão intrusiva. Faz perguntas o tempo todo, questiona os meus métodos. Acho que a presença dela está deixando sua mãe ainda mais paranoica. Estou fazendo o meu melhor, mas é tão difícil." E Arthur, a quilômetros de distância, estava, sem dúvida, absorvendo cada palavra, sua culpa sendo habilmente transformada em preocupação por sua esposa, sobrecarregada. Mas em meio à guerra, um momento de trégua e aliança surgiu. Verônica, frustrada com a resiliência de Sofia, saiu para resolver uns problemas urgentes na rua, um eufemismo para compras e fofocas. Pela primeira vez em horas, Sofia e Helena estavam a sós, sem o olhar vigilante da tirana da casa.
Sofia levou Helena para o jardim, para perto da roseira vermelha que ela tanto amava. Sentadas em um banco de ferro sob o sol da tarde, uma calma se instalou entre elas. Por um longo tempo, ficaram em silêncio, apenas apreciando o perfume das flores. Então, com uma clareza que chocou Sofia, Dona Helena se virou para ela, os olhos focados e sérios. Ela não gosta de você aqui, a idosa sussurrou, a voz trêmula, mas firme. Sofia segurou a mão dela. Eu sei, Dona Helena, você vê, você me vê. Aquele reconhecimento, aquela validação vinda da mulher que todos consideravam perdida, foi mais poderoso do que qualquer prova que pudesse coletar. Era a confirmação de que sua luta não era em vão. Eu sempre vou ver a senhora, prometeu Sofia, apertando a mão da idosa. E não vou a lugar nenhum. A guerra silenciosa era brutal, mas ela não estava mais lutando sozinha. Tinha uma aliada secreta. Enquanto ajudava Dona Helena a se preparar para dormir, seu olhar recaiu sobre o pequeno vaso de cerâmica na mesa de cabeceira. Lá dentro, o pequeno gravador, sua arma secreta, estava em silêncio, bebendo cada palavra, cada suspiro, cada ameaça. A batalha do dia estava terminada, mas a guerra estava longe de acabar, e a prova mais importante ainda estava sendo forjada no silêncio daquela casa. A crescente influência de Sofia era como uma erva daninha no jardim perfeitamente cultivado dos planos de Verônica. Cada risada que ouvia vinda do quarto de Helena, cada vez que via a sogra com um brilho nos olhos que não existia antes, era um lembrete de que seu controle estava erodindo. A cuidadora não era apenas uma testemunha, ela se tornara uma fonte de força para sua vítima, e isso era intolerável. Verônica sabia que não podia mais se dar ao luxo de esperar. A peça Sofia precisava ser removida do tabuleiro, e rapidamente. Ela escolheu o momento para o ataque com a precisão de um predador. Na noite em que Arthur retornou de sua viagem, cansado e vulnerável, ela preparou o cenário. A lareira na biblioteca estava acesa, projetando sombras dançantes nas paredes forradas de livros. Um decantador de seu uísque favorito e 2 copos de cristal estavam sobre a mesa de centro. Quando Arthur entrou, buscando um momento de paz, ela o recebeu não com perguntas sobre sua viagem, mas com um abraço apertado e um suspiro carregado de preocupação. "Querido, você parece exausto", murmurou ela contra o peito dele. "Eu me preocupo tanto com você, tendo que lidar com tudo isso. E é por isso que preciso te falar uma coisa, por mais difícil que seja para mim. É sobre a Sofia", começou Verônica, a voz baixa e hesitante, como se as palavras lhe causassem dor. "Eu sei que você a contratou com as melhores das intenções, e eu também acreditei que seria uma boa ideia. Mas estou terrivelmente preocupada, obsessiva com sua mãe. Não a deixa em paz um minuto. É quase sufocante. E as perguntas que ela faz são tão invasivas. Ela a interroga sobre o passado, sobre a sua infância, até mesmo sobre a Laura. A menção ao nome de sua falecida esposa foi uma facada calculada, projetada para soar como uma violação de sua intimidade. Arthur franziu a testa. "Obsessiva? Eu pensei que era importante para a terapia dela relembrar o passado. Fazer um interrogatório é outra", disse Verônica, os olhos marejados. "Mas isso não é o pior. Ela está minando minha autoridade de uma forma perigosa. Hoje, ela questionou abertamente a dosagem de um dos medicamentos que o Dr. Mendes prescreveu. Praticamente se recusou a administrá-lo, dizendo que sabia melhor. Imagine o perigo, uma cuidadora que se acha médica. Isso é insubordinação e coloca sua mãe em risco. E o mais preocupante de tudo é que sua mãe piorou desde que Sofia chegou. Ela está mais agitada, mais paranoica, tem mais episódios de confusão. Acredito sinceramente que a presença constante e as perguntas incessantes de Sofia, em vez de ajudar, estão regredindo o quadro dela, confundindo-a ainda mais. Esperava que ele ficasse indignado,
que tomasse uma atitude imediata, mas pela primeira vez, Arthur não reagiu como o esperado. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, girando o uísque no copo, o olhar perdido nas chamas da lareira. Enquanto a voz de Verônica, carregada de uma urgência dramática, ecoava em seus ouvidos, uma outra cena, muito mais silenciosa e poderosa, se projetava em sua mente. Era a imagem de sua mãe, na tarde antes de sua viagem, sentada no jardim com Sofia. Ele as observara da janela de seu escritório. Não havia agitação, não havia paranoia, havia paz. Ele viu sua mãe rir, um som genuíno e leve que ele não ouvia há anos. Ele a viu tocar o rosto de Sofia com um carinho que era inconfundível. Aquela imagem, aquela memória vívida e real, era uma peça de evidência que simplesmente não se encaixava na narrativa de Verônica. Ele se lembrou também da breve ligação que fez para casa. Verônica parecia estressada, sim, mas quando ele pediu para falar com sua mãe, a voz de Helena, embora um pouco sonolenta, pareceu mais clara, menos enevoada. Ela disse apenas, "Eu te amo, meu filho", mas havia uma presença naquelas palavras que contradizia a história de regressão que Verônica estava pintando. Ele não suspeitou de malícia. A mente de Arthur ainda não conseguia conceber a profundidade da depravação de sua esposa. Mas, pela primeira vez, ele suspeitou que o julgamento dela pudesse estar errado. Talvez o estresse, a sobrecarga que ele mesmo tentara aliviar, a estivesse fazendo ver as coisas de forma distorcida. Talvez ela visse a melhora de Helena como agitação, a curiosidade de Sofia como obsessão. Ele se virou para ela, o olhar sério, mas não acusatório. "Verônica, eu entendo sua preocupação. Eu a levo muito a sério", disse ele, a voz calma. O coração de Verônica deu um salto de triunfo prematuro. "Mas", ele continuou, e essa única palavra mudou tudo. "A verdade é que, pouco antes de eu viajar, vi minha mãe mais feliz e lúcida do que havia em muito tempo. E ela estava com a Sofia. Para ser justo com todos, querida", disse Arthur levantando-se, "acho que preciso conversar com a Sofia, apenas para ouvir o lado dela da história, antes de tomarmos qualquer decisão precipitada." Para Verônica, era um terremoto. Era a primeira vez que sua palavra não era lei. A primeira vez que sua versão dos fatos não era aceita como verdade absoluta. Ele não acreditou nela. O choque em seu rosto foi rapidamente substituído por uma máscara de resignação magoada. "Claro, meu amor", disse ela, a voz um pouco mais alta, um pouco mais frágil do que o normal. "Se você acha necessário, eu só estava pensando no bem-estar da sua mãe." Sozinha no corredor escuro, no entanto, a fachada desmoronou. Uma fúria gélida tomou conta dela. Ele havia a desafiado. Ele havia escolhido dar crédito à palavra de uma estranha em detrimento da sua. A semente de dúvida que ela tanto trabalhara para esmagar nos outros estava agora brotando em seu próprio marido. Seu plano de simplesmente manipular Arthur para se livrar de Sofia havia falhado. A situação exigia uma nova estratégia, mais agressiva, mais ousada. O problema Sofia não podia mais ser resolvido com conversas. Tinha que ser eliminado. E a hesitação de Arthur acabara de assinar a sentença de urgência dessa eliminação. Na manhã seguinte, uma névoa fina pairava sobre os jardins da mansão, espelhando a incerteza que se instalara no coração de Arthur. Ele havia passado a noite em claro, as acusações de Verônica ecoando em sua mente, em conflito direto com as imagens de sua mãe sorrindo. Ele encontrou Sofia perto da roseira vermelha, podando delicadamente as flores murchas. A cena era tão pacífica que tornava a conversa que precisava ter ainda mais difícil. "Sofia, bom dia. Posso falar com você por um momento?" Ele pediu, a voz mais formal do que o habitual. Sofia se endireitou, limpando as mãos em um pano. Seu olhar era calmo, mas atento. Ela sentiu a tensão nele. "Claro, senhor Arthur. Aconteceu alguma coisa?" "Verônica, ela expressou algumas preocupações sobre o cuidado da minha mãe", começou ele, sentindo-se um traidor de ambas as mulheres.
Ela sente que talvez sua abordagem esteja deixando minha mãe mais agitada e que você tem questionado as instruções médicas dela. Ela sabia que sua resposta poderia determinar seu futuro naquela casa e, mais importante, o de Dona Helena. Eu entendo a preocupação da senhora Montenegro, disse Sofia, sua voz uma mistura de respeito e firmeza. Cuidar de alguém com demência é uma jornada de imenso estresse, e é natural que haja diferentes percepções sobre o que funciona melhor. Ela validou os sentimentos de Verônica primeiro, uma tática inteligente que desarmou qualquer acusação de confronto. Sobre minhas perguntas a respeito da medicação, continuou ela, elas não vêm de um desejo de questionar a autoridade da sua esposa, mas de um dever profissional. Meu trabalho exige que eu observar e relatar qualquer reação adversa. Às vezes, o que parece agitação em um paciente pode ser um efeito colateral de um medicamento, e é minha responsabilidade e um grande benefício para o médico ter essas nuances observadas. Meu único objetivo, Sr. Arthur, é o bem-estar e a segurança de Dona Helena. Tenho notado que quando passamos tempo aqui no jardim, ou quando ouvimos as músicas antigas que ela tanto ama, Dona Helena tem momentos de grande calma, lucidez e até alegria. Acredito que estimular essas memórias positivas e essas sensações de paz é tão terapêutico para a alma dela quanto qualquer medicação para o corpo. Ela não apenas se defendeu com uma lógica profissional impecável, mas também descreveu exatamente o que ele próprio havia testemunhado. Ela deu voz à esperança que ele sentira ao ver sua mãe rir. Ele tomou sua decisão. Obrigado, Sofia. Eu aprecio sua honestidade e seu profissionalismo. Continue com seu excelente trabalho. Arthur encontrou Verônica na sala de estar, lendo uma revista com uma expressão de ansiedade mal disfarçada. Ele se aproximou, buscando encerrar o assunto de forma pacífica. Querida, conversei com a Sofia, disse ele em um tom conciliador. Acho que houve um grande mal-entendido, provavelmente causado pelo estresse que todos nós estamos sentindo. Ela me explicou seus métodos e eles fazem sentido. Ela vai continuar conosco. Acredito que, com você liderando e ela apoiando, podemos oferecer o melhor cuidado possível para a mamãe. O rosto de Verônica se contorceu em uma máscara de fúria e incredulidade. Ela jogou a revista no chão. Um mal-entendido, ela gritou, a voz subindo uma oitava, irreconhecível. Não seja ingênuo, Arthur. Não há mal-entendido nenhum. Ela está te manipulando e você caiu direitinho no jogo dela. Você está escolhendo uma estranha, em vez de sua própria esposa. Uma funcionária que está aqui há 2 semanas, em vez da mulher que largou tudo para cuidar da sua família. Verônica, não é uma questão de escolher lados. É sempre ela, sua mãe. Sua mãe, sempre sua mãe. Tudo nesta casa, em nossas vidas, gira em torno da sua mãe. Nosso casamento, nossos planos, nosso futuro, tudo em pausa, por causa de uma velha que na metade dos dias nem sabe mais quem é. Eu sacrifiquei tudo por você, por ela, e é assim que você me agradece? Dando razão a uma Zé Ninguém. Não a parceira amorosa e compreensiva, mas uma mulher amarga que via sua mãe não como uma pessoa, mas como um fardo, um obstáculo. No instante em que viu o horror no rosto de Arthur, Verônica percebeu seu erro catastrófico. Ela havia perdido o controle, havia revelado demais. O predador calculista deu lugar a uma fúria descontrolada, e isso poderia custar-lhe o jogo inteiro. A mudança foi instantânea. A raiva se desfez, dando lugar a soluços. As lágrimas desta vez eram reais, lágrimas de pânico. Oh, meu Deus! Arthur, me perdoe. Ela choramingou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sei o que deu em mim, a pressão, o estresse. Estou tão cansada, tão sobrecarregada. Eu não queria dizer isso. Eu amo sua mãe, eu amo. Arthur, ainda cambaleando pelo choque, reagiu por instinto. Ele era um homem programado para consertar, para acalmar, para restaurar a ordem. Ele a abraçou, afagando seus cabelos. Shhh,
Está tudo bem. Eu sei que você está sob pressão. Está tudo bem. Ele aceitou a desculpa porque a alternativa, que ela realmente acreditava naquelas coisas horríveis que dissera, era sombria e aterrorizante demais para contemplar. Uma paz frágil foi restaurada. Mas enquanto ele segurava o corpo trêmulo de sua esposa, as palavras dela ecoavam em sua mente em um loop infinito. Sua mãe, sempre sua mãe. A desculpa do estresse era um curativo fino sobre uma ferida profunda e infeccionada que ele acabara de descobrir. Ele podia ignorá-la por enquanto, mas não podia mais negar que ela estava ali. A semente da dúvida, plantada no dia anterior, acabara de germinar, e suas raízes começavam, lenta e inexoravelmente, a rachar as fundações de seu mundo. Nos dias que se seguiram à tempestuosa partida de Verônica, um silêncio diferente se instalou na mansão Montenegro. Não era o silêncio tenso e opressivo de antes, prenhe de segredos e mentiras, mas um silêncio de alívio, de convalescença. Era como se a casa, por tanto tempo doente, pudesse finalmente respirar. As janelas pareciam deixar entrar mais luz, e os corredores, antes palco de uma guerra psicológica, agora ecoavam apenas os sons suaves da rotina. Para Arthur, no entanto, a paz exterior contrastava com a tempestade interior. A fúria inicial que sentira ao descobrir a verdade deu lugar a uma onda avassaladora de culpa e vergonha. Como pudera ser tão cego? As lembranças dos alertas sutis de Sofia, dos olhares assustados de sua mãe, das próprias desculpas que ele criara para a frieza de Verônica, o assombravam. Ele havia confiado a vida de sua mãe a um monstro, e a responsabilidade por cada lágrima não derramada e cada medo não expresso de Helena pesava sobre ele como uma montanha. Seu primeiro ato foi pedir perdão. Ele encontrou a mãe sentada na varanda com Sofia, olhando para o nada. Ele se ajoelhou diante dela, assim como Sofia fizera no primeiro dia, e pegou suas mãos frágeis. "Mãe, me perdoe", disse ele, a voz embargada. "Eu não vi. Eu deveria ter visto. Eu sinto muito por não ter te protegido. Você está aqui agora, meu filho. É o que importa." Ele não podia mudar o passado, mas podia e devia redefinir o presente. Naquele dia, ele tomou uma decisão. Cancelou todas as suas viagens de negócios para os próximos meses e ordenou que seus assistentes não marcassem nenhuma reunião após as 5 da tarde. Ele montou um escritório funcional em uma das salas de hóspedes no andar de cima, de onde podia ouvir a vida pulsar em sua própria casa. E ao fazer isso, ele começou a ver, realmente ver. Ele descia para buscar um café e encontrava Sofia e sua mãe na cozinha, as duas rindo baixinho enquanto tentavam fazer biscoitos caseiros, a farinha salpicando o chão de granito. A cena era trivial, imperfeita e mais bonita do que qualquer jantar de gala que ele já frequentara. Verônica jamais teria tolerado tal bagunça. Ele passava pela sala de estar e ouvia uma melodia de valsa flutuando no ar. Encontrava Sofia dançando lentamente com sua mãe, que estava sentada na cadeira de rodas, as mãos da cuidadora segurando as suas, guiando-as em um balanço suave. O rosto de Dona Helena era um misto de confusão e pura alegria. Verônica teria enchido a casa com o som estridente da TV ou um silêncio estéril. Eram esses pequenos momentos, essas vinhetas de cuidado genuíno que começaram a curar algo dentro dele. Ele observava Sofia, muitas vezes sem que ela soubesse. Observava a paciência infinita com que ela ouvia a mesma história pela 5ª vez, a maneira como ela não apenas ajudava sua mãe a caminhar, mas ajustava seu próprio ritmo ao dela, transformando o exercício em um passeio compartilhado. Observava o jeito que ela cortava a comida de Helena em pedaços minúsculos, ou a cobria com um cobertor quando uma brisa entrava pela janela.
Não havia performance. Não havia eficiência fria. Havia apenas uma presença constante, uma bondade que parecia tão natural quanto respirar. E ao testemunhar essa autenticidade, Arthur começou a desconstruir dolorosamente tudo o que acreditava sobre seu casamento. O cuidado de Verônica havia sido uma lista de tarefas. Sua atenção era uma estratégia, seu amor, uma transação. Sofia, por outro lado, não lhe pedia nada. Seu trabalho era com Dona Helena, e era ali que toda a sua energia e carinho se concentravam. Numa tarde, ele desceu e encontrou a cena que ficaria gravada em sua memória. Sofia e sua mãe estavam sentadas no tapete felpudo da sala como duas crianças, dividindo um pote de biscoitos. Sofia acabara de contar uma história engraçada sobre um pássaro atrevido no jardim, e Dona Helena soltou uma gargalhada. Um som fraco, enferrujado pelo desuso, mas inconfundivelmente real. Arthur parou na porta, invisível, o coração apertado. Foi quando sua mãe o notou. Um brilho de sua antiga malícia surgiu em seus olhos. "Não me olhe assim, Arthur", disse ela, a voz surpreendentemente clara. "Você sempre foi ciumento dos meus amigos." Naquele instante, ele olhou para Sofia, que sorria, um pouco sem graça, e sentiu algo se mover dentro dele. Não era a paixão arrebatadora e superficial que sentira por Verônica, que fora construída sobre a admiração de uma imagem. Era algo mais quieto, mais profundo. Era respeito, era admiração. E ele mal ousava admitir para si mesmo, era uma atração pela verdade e pela luz que ela irradiava. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele refletiu sobre o quão diferente se sentia. O vazio deixado pela traição de Verônica ainda estava lá, mas não era mais um abismo. Estava sendo preenchido lentamente pela paz que agora habitava sua casa. Uma paz que tinha um nome: Sofia. Ele começou a racionalizar. "É gratidão", dizia a si mesmo. Qualquer homem se sentiria grato por alguém que cuida de sua mãe com tanto amor. Mas enquanto observava a chuva batendo suavemente na janela, ele sabia que era mais do que isso. Verônica o havia feito sentir-se poderoso e cuidado. Sofia, sem tentar, o fazia querer ser um homem melhor. E foi nesse reconhecimento silencioso, na quietude de uma casa que voltava a ser um lar, que Arthur percebeu que seu coração, que ele pensava estar irremediavelmente quebrado, estava contra todas as probabilidades, começando a sentir de novo. As semanas se transformaram em meses e o ritmo da mansão encontrou uma nova e suave cadência. A admiração de Arthur por Sofia cresceu de uma semente silenciosa para uma árvore frondosa, cujas raízes se aprofundavam em seu coração a cada dia. Ele tentou, no início, lutar contra o sentimento. Era cedo demais. Ele era o patrão dela. Havia sido enganado de forma tão espetacular que sua capacidade de julgar o caráter de alguém estava em ruínas. Mas a lógica era inútil contra a evidência diária de quem Sofia era. Seus sentimentos por ela não eram uma reação impensada à solidão, mas uma resposta ponderada à sua integridade. A decisão de agir, de quebrar o silêncio respeitoso que se instalara entre eles, veio em uma manhã de quinta-feira. Ele a encontrou na cozinha, preparando um chá de camomila para sua mãe. Ela cantarolava baixinho, concentrada, e a luz do sol que entrava pela janela criava uma auréola em seus cabelos castanhos. Naquele momento, a ideia de um futuro sem a presença dela em sua vida pareceu não apenas triste, mas insuportável. Ele pigarreou, o som estranhamente alto na cozinha silenciosa. O coração dele, um órgão que ele pensava ter se tornado imune a tais emoções, batia como o de um adolescente. "Sofia", começou ele, tentando soar casual. "Eu pensei, talvez, se você não tiver outros planos, em sair para jantar hoje. Fora daqui, só nós dois." Ela se virou lentamente, os olhos arregalados de surpresa. O profissionalismo, sua armadura constante, rachou. "Jantar?" A palavra saiu fraca, quase um sussurro. Um rubor intenso subiu por seu pescoço, colorindo seu rosto. "Sim,
disse Arthur, forçando um sorriso para aliviar a tensão. Nada demais. Um restaurante tranquilo, boa comida. Achei que seria bom sairmos um pouco dessa rotina pesada. Ela se agarrou à bancada como se buscasse apoio físico, sua mente um turbilhão. Ele é meu patrão. Ele é um milionário. Ele está confundindo gratidão com outra coisa. Isso é um erro perigoso. A vida a ensinara uma lição brutal. Gentileza de homens poderosos muitas vezes vinha com um preço que ela não estava disposta a pagar. Eu não sei se é uma boa ideia, Sr. Arthur, disse ela, forçando os lábios em um sorriso nervoso. A formalidade, Sr. Arthur, era um muro que ela erguia às pressas. Não quero confundir as coisas. Eu trabalho para o senhor. Eu entendo, sem problemas. Ele se afastou, deixando seu café intocado sobre a bancada, e o silêncio que ficou para trás era mais pesado do que qualquer palavra. O resto do dia foi um exercício de estranhamento. Sofia tornou-se excessivamente formal, seus movimentos rígidos, seus olhos evitando os dele a todo custo. Arthur, por sua vez, se refugiou em seu escritório, sentindo-se um tolo. A vulnerabilidade de se expor e ser rejeitado era um sentimento que ele não experimentava há muito tempo. Ao final da tarde, ele a encontrou no jardim, podando as rosas com uma concentração feroz, como se estivesse travando uma batalha com as flores. Ele não aguentou mais a tensão. Você está estranha desde cedo. Está fugindo de mim, Sofia? Então, soltou um longo suspiro, deixando as luvas de lado como se se rendesse. Não é isso. É só que... Sua voz falhou, e ela teve que reunir coragem para continuar, olhar fixo em uma rosa vermelha. O senhor é bom demais para ser verdade, e eu não estou acostumada com isso. As palavras saíram em uma torrente de vulnerabilidade, revelando medos que ela mantivera trancados por uma vida inteira. O senhor não entende, disse ela, finalmente olhando para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O senhor já passou por tanta coisa, perdeu tanto. A última coisa que precisa é de mais um problema. E eu sou só eu. Não tenho família, não tenho um nome, não tenho nada. Minha vida inteira foi lutar para sobreviver, cuidar dos outros e tentar não ser um fardo. E eu tenho pavor. Um pavor genuíno de começar a acreditar que algo assim é possível e então me tornar uma decepção. Eu não sei se aguentaria decepcioná-lo. Ele se aproximou devagar, com o cuidado de quem se aproxima de um animal assustado. Sofia, disse ele, a voz firme, mas infinitamente suave. Você olha para si mesma e vê um problema. Eu olho para você e vejo a solução. Você acha que não tem nada, mas você me devolveu a única coisa que importa, a paz. Você me devolveu a minha mãe. Eu já vivi a dor de confiar em quem brilhava por fora, Sofia. A dor de acreditar em uma performance. Mas você não faz performance. Você simplesmente é. E isso é a coisa mais rara e valiosa que eu já encontrei. Seu medo é real, eu entendo. Mas o meu sentimento também é. Não estou dizendo que precisamos correr. Não estou pedindo uma resposta agora. Só estou pedindo para você não jogar fora a possibilidade de ser feliz por causa de feridas que outras pessoas lhe causaram. Me dê uma chance para mostrar que nós dois é possível. Sofia sentia o coração acelerar, a respiração presa no peito. Cada instinto de autopreservação gritava para ela fugir, para se esconder atrás de sua armadura profissional. Mas a honestidade nos olhos de Arthur, a gentileza em sua voz, ofereciam algo que ela nunca tivera, um porto seguro. Ele não a tocou, apenas esperou. Vendo o conflito em seu rosto, ele recuou um passo, respeitando seu espaço. Pense nisso, Sofia, só pense, disse ele quase como um pedido. Não feche essa porta antes de ver o que existe atrás dela. Mas enquanto ajudava Dona Helena a se preparar para dormir, as palavras dele ecoavam em sua mente. Não jogue isso fora por medo. Ela sabia, com uma mistura de terror e uma faísca de esperança, que a conversa daquele dia havia plantado uma semente em seu coração. E ela não tinha mais certeza se conseguiria ou se queria arrancá-la.
Sofia lutou com as palavras de Arthur por dias. O medo era um companheiro antigo, uma sombra que a seguira por toda a vida, sussurrando que a felicidade era um luxo destinado a outros. Mas a sinceridade dele era uma luz persistente que se recusava a ser apagada por essa sombra. E pela primeira vez, ela se atreveu a se perguntar: e se ele estivesse certo? Sua resposta não veio em forma de um grande discurso, mas em um ato simples de coragem. Numa noite, encontrou Arthur em seu escritório, revisando alguns documentos, o rosto cansado sob a luz do abajur. Ela parou na porta, o coração martelando. Ele ergueu os olhos, surpreso. Se o convite para o jantar ainda estiver de pé, disse ela, a voz baixa, mas firme, eu adoraria. Longe dos papéis de patrão e empregada, eles se descobriram. Falaram não sobre a doença de Helena ou a traição de Verônica, mas sobre as coisas que os formaram, os livros que ela amava, as viagens que ele sonhava fazer quando jovem, as pequenas alegrias e tristezas de vidas que até então pareciam pertencer a universos diferentes. Pela primeira vez, Arthur viu a mulher por trás da cuidadora, inteligente, com um humor seco e uma força silenciosa. E ela viu o homem por trás do milionário, gentil, um pouco melancólico e com uma capacidade de ouvir que a fez sentir-se vista de uma forma que nunca antes experimentara. Naquela noite, o medo de Sofia não desapareceu, mas ele ganhou um contraponto: a esperança. Os meses que se seguiram foram uma construção lenta e sólida de amor. Era um amor nascido não da paixão avassaladora, mas do respeito mútuo e do conforto da companhia diária. Eram os cafés da manhã compartilhados, os passeios silenciosos pelo jardim, a forma como ele começou a ler para sua mãe junto com ela nas tardes de domingo. Dona Helena, no centro desse novo universo, florescia. Seus dias de lucidez tornaram-se mais frequentes e ela os observava com um olhar terno e conhecedor. A matriarca silenciosa, abençoando a união que ela via se formar. Numa noite de primavera, Arthur soube, com uma certeza calma e absoluta, que não queria mais passar um dia de sua vida sem ela. Ele preparou o jardim, o cenário de tantos momentos de cura, com luzes discretas penduradas na velha magnólia e uma mesa simples posta para dois. Quando Sofia saiu para o pátio, ficou sem palavras. Sofia, começou ele pegando as mãos dela, o nervosismo tornando sua voz um pouco rouca. Neste jardim eu vi minha mãe voltar a sorrir. Neste jardim eu vi você e percebi que meu coração não estava quebrado, estava apenas esperando. Com a Laura, eu conheci a paixão. Com a Verônica, eu vivi uma grande e terrível ilusão. Mas com você, pela primeira vez na minha vida, eu sinto que tenho um lar. Eu não quero mais ser apenas o homem para quem você trabalha. Quero ser o homem que passa o resto da vida te amando. Casa comigo? Sim, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, eu caso. Da varanda, envolta em um xale, Dona Helena assistia, e um sorriso de paz infinita iluminou seu rosto. 2 meses após o pedido, no entanto, algo começou a mudar. Sofia sentia um cansaço persistente que o trabalho não justificava. O cheiro do café que Arthur preparava de manhã começou a revirar seu estômago. Ela atribuiu tudo ao estresse e à emoção dos preparativos do casamento. Mas quando seu ciclo menstrual, sempre pontual, atrasou pela segunda vez, uma semente de uma ideia impossível e aterrorizante começou a brotar. Impossível, porque a ferida mais profunda de Arthur, aquela que ele compartilhara com ela em uma noite de confidências, era seu diagnóstico de infertilidade. Uma sentença médica que ele aceitara como um fato imutável de sua vida. Numa manhã em que Arthur estava em uma reunião, ela saiu discretamente e foi até a farmácia, o coração batendo descompassado. De volta à mansão, no silêncio do banheiro, ela esperou os 3 minutos mais longos de sua vida. Quando olhou para o pequeno visor, 2 linhas cor-de-rosa, nítidas e inconfundíveis, a encararam. Positivo. Ela se sentou no chão frio do banheiro, o teste de gravidez tremendo em sua mão, e chorou. Chorou de alegria, de choque, de medo.
Um milagre. Um milagre que poderia reabrir a ferida mais dolorosa de Arthur ou curá-la para sempre. Foi Dona Helena quem a encontrou, os olhos da idosa, naquele dia, incrivelmente claros. Ela olhou para o rosto banhado em lágrimas de Sofia e tocou sua bochecha. Você está diferente hoje, minha filha. Parece que carrega uma luz dentro de si. Naquela noite, ela preparou um jantar especial. Quando Arthur chegou, encontrou a mesa posta com velas e o seu prato favorito. Esqueci de algum aniversário? Ele perguntou sorrindo. Sofia trocou um olhar cúmplice com Dona Helena. Sua voz falhou. Foi a idosa, incapaz de conter a felicidade que transbordava, quem anunciou. Meu filho, disse ela, a voz vibrando de emoção, você vai ser pai. Ele olhou do rosto radiante de sua mãe para o rosto apreensivo e esperançoso de Sofia. Pai? Como assim? Ele balbuciou, a lógica lutando contra a esperança. Sofia pegou a mão dele e a levou até seu ventre ainda plano. É verdade, meu amor, disse ela chorando. Eu estou grávida. Então, lentamente a incredulidade em seu rosto se desfez, dando lugar a uma emoção tão avassaladora que o fez dobrar os joelhos. Ele se ajoelhou diante dela, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que era quase insuportável. Eu tinha desistido, soluçou ele, pressionando o rosto contra o ventre dela. Eu tinha aceitado que nunca teria isso. E agora, você me deu o maior presente da minha vida. Ele ergueu o olhar para ela, os olhos cheios de um amor e uma gratidão infinitos. Então ele se inclinou e sussurrou para o filho que nunca ousou sonhar. Oi, pequeno, eu sou o seu pai. E eu já te amo mais do que tudo no mundo.